Aí, sejam todos bem-vindos. Vamos mais um capítulo, mais uma parte do nosso estudo de domingo. Eu creio que esse estudo de domingo tem feito a gente bem, né? Porque de manhã nós levantamos com aquele desejo de aprender mais um pouquinho, de estudar mais um pouquinho. Eu creio que isso é bom para nós, né? Semanalmente. Acho que reforça a alma, reforça nossos conceitos, né? Coloca nós meditarmos mais. Eu creio que isso tem feito bem para todos nós. Com certeza. Então, eu acho que é um bom início de semana, porque domingo é início de semana, né? Na verdade, é o primeiro dia da semana. Então, a gente entra no primeiro dia estudando, nas primeiras horas estudando. Então, nós estamos vendo lá o capítulo 15, né? Os milagres do Evangelho. E hoje a gente vai falar das bodas de Canaã. E o que a gente pode antes dizer sobre isso? Sobre falar sobre bodas de Canaã. Era normal fazerem festas, chamar o Cristo, porque Cristo era uma celebridade, gente. Ele era um destaque. Então, quando se falava no Cristo, realmente era uma boa notícia e uma boa indagação. Na verdade, era uma boa crítica também, é que os fariseus sempre faziam do Cristo, né? Os saduceus, fariseus, sempre criticando, sempre colocando o Cristo numa ordem de valores questionáveis. Então, Cristo era um personagem bem comentado, bem comentado. Então, nesse momento aqui, o Cristo em Bodas de Canaã foi convidado a participar de um casamento, de uma boda, já. E ele foi com os seus discípulos, ele ia sempre que não é participar de uma festa, mas assim dar a sua presença, porque era um personagem muito importante e influente, né, espiritualmente dizendo, e ele sabia que tinha que estar presente perto de todos. Ele não escolhia somente ficar ao lado de alguns. Ele era sociável, né? Ele era sociável. Um espírito dessa envergadura, ele está em todo lugar. Ele só não é, ele não está bicorpóreo porque ele não está usando as suas faculdades, mas ele usava muito essas faculdades, né, na sua condição perispirítica que ele tinha de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu creio que até no momento todo ele estava em todo lugar, como até hoje ele está em todo lugar. Então, ele irradia. Na verdade, essas almas irradiam, eles estão presentes em toda parte. Então, nesse momento aqui, eu vou ver quem vai ler, faz umas anotações importantes, né, sobre bodas. Aí, só antes de entrar aqui, eu pergunto para vocês: vocês acham que Jesus realmente transformou água em vinho? O que vocês pensam sobre isso? Ele fez essa mágica, ele queria fazer algum sucesso nesse sentido, um espetáculo de apresentação. Ele tinha esse desejo de mostrar algo pelas aparências, ou ele queria deixar sempre um questionamento, sempre algo que tivesse, que desse um insight para as pessoas pensarem. A gente chama de insight, né? Lá na época não era insight, lá na época era uma meditação sobre tal determinado problema. O que vocês acham? Vocês acham que ele realmente transformou a água em vinho?
nessa festa aqui, por exemplo? Ele estava em Canaã. Aí foi convidado para um local onde todos estavam ali, o dono da casa, estavam presentes aqui à mesa, aí falaram no vinho. Será que isso aconteceu? Eu acho que ele transformou, sim. Se eu estiver entendendo certo os nossos estudos aqui, né? Você falou da capacidade que os espíritos evoluídos têm de manipular a matéria. Então, acho que ele transformou, mas eu acho que a intenção dele era a que você falou aí de questionar, deixar um motivo para a gente pensar. Nunca te apareceu, acho que não. Acho que não, tenho certeza que não. Não é da personalidade, né? De Jesus chamar atenção assim. Eu acho que, primeiro, que aparecer era natural, porque uma alma desse nível, né, não ia ficar passar batido, como se diz, né? E ainda mais fazendo uma coisa assim. Mas eu acho que ele transformou não com o intuito de aparecer, mas com o intuito de deixar alguma mensagem. Quem pensa dessa forma, quem pensa diferente, pode manifestar. Eu acho que isso é importante a gente falar e dar a opinião sua, né? Daniel, tem uma passagem no livro, eu sei que é do Humberto de Campos, onde Pedro questiona Jesus sobre esse milagre de ter transformado a água em vinho. Aí Jesus diz para ele o seguinte: Pedro, já pensaste, eu não lembro quais são as palavras, mas é mais ou menos assim: já pensaste na alegria de atender a um amigo? Realmente, o sentido é esse. Então, eu acho que é bem nessa linha a intenção de Jesus, porque não tinha por que fazer um milagre para impressionar ninguém. Ou seja, ele não tinha essa necessidade, assim como nós temos, de aparecer. Ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele falou, tinha um objetivo. Então, nessa passagem, você já leu essa passagem? Acho que é do Humberto de Campos, onde Jesus, que realmente Pedro questionou ele se não estaria incentivando o alcoolismo, o uso de bebida alcoólica. Então, ele responde: Pedro, já pensaste na alegria de atender a um amigo? É mais ou menos assim, ou seja, que a intenção dele realmente era... Porque o noivo era amigo dele e estava passando por dificuldades. E, para aquele povo, naquela época principalmente, se faltar comida e faltar bebida numa festa de casamento é um absurdo para eles. Então, Jesus se colocou na posição de amigo do noivo e fez com a intenção realmente de atender a necessidade dele. Mais alguém? Faz sentido. Então, vamos lá, a leitura. A leitura, nós vamos perceber mais algumas coisas. Se Kardec coloca realmente que aconteceu, ou se ele coloca que não aconteceu. Vamos ver se ele ficou em cima do muro, ou se ele realmente falou. Se ficar acima do muro, assim, colocar você também a pensar, né? Não significa você responder, e sim vou colocar você a pensar. Eu acho que é importante isso, né? Com relação ao que o Amaro falou, claro que você tem que observar que o Cristo estando presente lá, ele não estaria incentivando a bebida. Só a presença dele, ele não estava provocando um incentivo ao álcool, de jeito nenhum, a bebida, tá? Até porque o vinho naquela época tinha outra conotação, né? Vamos lá, para a gente entender melhor. Quem lê para nós o 47? Pode ser eu? Pode e deve. Essa voz do Brasil, né? Nossa, e hoje tá parecendo a voz do Tião Carreiro, cara. Vamos lá, Tião. Bodas de Caná.
O milagre mencionado somente no Evangelho de São João é indicado como sendo o primeiro que Jesus fez. E, a esse título, haveria de ser tanto mais notável. É necessário que tenha produzido bem pouca sensação, porque nenhum outro evangelista dele falou. Um fato tão extraordinário deveria admirar no mais alto ponto aos convivas, sobretudo ao senhor da casa, que não parecem mesmo ter dele se apercebido. Olha só nessa fala sua inicial, o que a gente percebe? Que só João comentou o caso. Menciona. Só ele comenta, nenhum outro. Isso significa que a notícia, no tempo de lá, ela não foi tão expressiva. Hoje ela é, porque é um fato milagroso, né? Como dizer assim, produziram-se uma imagem do fato sensacionalista, né? Um fato que apresentasse uma característica peculiar, mas na época ele não foi assim, né? Ele foi um fato sem perceber pelos convivas ali, ou seja, aqueles que participam da festa, sem ele ter sido notado pelos demais, né? Então, vamos observar. Se fosse alguma coisa extraordinária, todo mundo ia saindo falando igual Jesus curava o leproso quando fazia ele, aquele paralítico, fizesse ele andar. Realmente a notícia corria para tudo quanto é canto. O homem fofoqueiro, né? E aqui essa fofoca não foi muito à frente, não. Então, vamos lá, Felipe. E outra foi o primeiro milagre de Jesus, né? Segundo consta. Está na notícia, sim. Em Daniel, Oi. mas eu acho que aqui vale a pena destacar, porque o que acontece? Porque o pessoal da época, assim como nós hoje, somos muito materialistas. Ou seja, os evangelistas eram muito materialistas também, ou seja, eles se atentavam muito mais às coisas materiais, aquelas que realmente eram mais notórias, ou seja, eram os milagres realmente. Mas veja que João, quando ele escreveu o Evangelho, ele foi o último a escrever. Então, o que acontece? Ele já era, não sei, eu acredito que talvez quando mais novo também, ele já era o mais espiritualizado deles. Então, porque o Evangelho de João é o mais, digamos assim, mais espiritualizado. Mais profundo. Então, eu acredito que ele teve essa preocupação e deu essa importância, porque até dando um significado maior, porque Jesus começou os seus milagres numa festa de casamento, onde, naquela época, o casamento era o símbolo maior da união entre duas pessoas. Uhum. Então, eu acho que ele quis dar essa... ou seja, que Jesus estava começando, digamos assim, o casamento com com a civilização terrena. Eu acho que por isso que ele destacou esse... E hoje é muito realmente destacado essa passagem, justamente pelo fato de o casamento significar uma união maior, mais simbólica entre Deus e os seus filhos. Ele estando por último, como você colocou, ele realmente é mais observador, né? Ele foi mais cauteloso em colocar a mensagem e tudo mais, né? Ele foi mais cauteloso, porque quem fala por último sempre vai fazer uma anotação mais completa, né? Mais embasada sobre aqueles que falaram, né? Se pronunciaram. Vamos lá. Cadê o nosso... Considerado em si mesmo. Este fato tem pouca importância comparativamente com aqueles que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que as coisas tenham se passado como estão narradas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que ele produziu. Era de uma natureza muito elevada para se prender a efeitos puramente materiais.
próprios somente para estimular a curiosidade da multidão que o assimilara a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe dariam mais adeptos do que aquelas que poderiam passar por prestidigitação, não tocando o coração. Se bem que, a rigor, o fato possa se explicar, até um certo ponto, por uma ação fluídica, que, assim como o magnetismo dele oferece exemplos, mudaria as propriedades da água, dando-lhe o gosto de vinho. Essa hipótese é pouco provável, tendo em vista que, em semelhante caso, não tendo senão o gosto do vinho, teria conservado a sua cor, o que não deixaria de ser notável. É mais racional ver aí uma dessas parábolas, tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do filho pródigo, do festim de núpcias, do mal rico, da figueira seca e tantas outras, que, entretanto, têm o caráter de fatos realizados. Teria feito durante o repasto uma alusão ao vinho e à água, de onde se tirou uma instrução. O que justifica esta opinião são as palavras que lhe dirige, a esse respeito, o dono da hospedaria. Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que se bebeu muito, servem o vinho inferior. Mas por vós reservastes o bom vinho até esta hora. Entre duas hipóteses, é necessário escolher a mais racional. E os espíritas não são pessoas bastante crédulas para não ver por toda parte, senão fatos de manifestações, nem bastante absolutas para pretenderem tudo explicar pelos fluidos. Então, a leitura, ela traz um questionamento, não é? Traz um questionamento. Existia ali uma festa, estavam todos envolvidos, era um amigo, e não tinha muita coisa para dar. Uma boa prosa poderia ser, naquele momento, um esquecimento. Por exemplo, Jesus era um personagem, ele começava ali a chamar atenção, todo mundo ia esquecer de fazer o quê? Tomar vinho ou comer. Ia ficar tão ligado ao que ele estava falando que as horas iriam passar. Geralmente você chega na festa, você já vai procurando comer as melhores coisas. Você vai pegar a mulher, por exemplo, fica doidinha para comer os docinhos. Chega na festa, fica doidinho para comer os docinhos e já fica de olho, já sabe onde está a mesa dos doces. O homem já é lerdo, ele já nem vê os doces lá e só no final o que é? E aí, você pegou doce para nós? Mas a mulher já fica de olho nos docinhos ali para reservar para o final, para pegar no final, né? Mas quando você chega, principalmente o homem na festa, ele já quer, não tem uma cervejinha, ou não tem um vinho assim bom, alguma coisa. Aí vai no que é melhor. Na primeira hora, você vai querer pegar o melhor. Mas se tiver alguém que me faça esquecer disso, né, eu posso entender que vai sobrar esse vinho para o final. Eu posso iludir as pessoas com um chazinho, né, com um cumprimento, com uma boa prosa, uma boa fala. Todo mundo fica esquecendo que tem que comer, que tem que beber, né? E eu posso deixar isso para o final. Eu posso, de certa forma, confortar as pessoas que ali estão para esperar o final, né? Então, isso poderia ter sido feito aqui por Jesus. Então, Kardec ele coloca
as duas hipóteses, ele poderia, sim, chegar e transformar qualquer objeto em vinho, não precisa nem ser a água. A gente já comentou isso aqui lá atrás, sobre fluidos, né? Se eu poderia transformar qualquer objeto em outro objeto. Se eu tiver a ciência da constituição física, eu posso querer, sim, eu posso mudar as substâncias, a organização molecular daquele objeto e transformar em outra finalidade. Transformaria a pedra em pão? Exatamente. Então, poderia fazer isso se eu tiver a ciência, o entendimento da mutação que eu posso fazer, da combinação dos princípios moleculares e alterar isso, as posições moleculares e transformar em outro objeto. Tá? É o que quando se faz, quando é criado um planeta novo, né? As modificações. Esses dias eu fiz uma pergunta para a Inês e ainda não perguntei para ela a resposta. Eu falei assim, você pode pensar o resto da semana, mais um tempo, né? Eu fiz uma pergunta para ela, o seguinte, eu poderia... O que é que eu perguntei, Inês? Da água. A água, a gente comenta que ela está tendo escassez, né? Que ela está se perdendo pelo uso dela excessivo, e nós usamos as fontes secando. Aí eu fiz uma pergunta: a água realmente acaba ou ela se transforma, ou ela muda de estado simplesmente? E se ela mudar de estado, o próprio estado que ela passa, ela pode também perder a sua essência? Ou Essa seja, pergunta é fácil. É? A Então, resposta é que é difícil. Mais uma sua, hein? Gostei da sua elucubração. Então, aí volta a água para o estado gasoso. Ela vai para hidrogênio, oxigênio, né, numa posição molecular diferente devido ao calor que se imprimiu e pôde fazer a divisão desses elementos. Mas, enquanto eles estão nesses elementos gasosos, eles podem ser modificados na essência gasosa, ou eles sempre serão princípios de hidrogênio e oxigênio? Pergunta fácil. A resposta que é o problema. Qual que é a origem do hidrogênio e do oxigênio? O éter, espaço. Eu não sei. Fluido cósmico universal. Isso. Eu não sei onde eu já li ou já ouvi, mas o que que eu já ouvi, eu li, realmente eu não lembro, mas é que o volume de água do planeta no estado gasoso, sólido e líquido, ele é constante. Então, o que acontece? O que a gente tem feito é que, com as nossas atitudes, a gente tem poluído a água que é potável, que é consumível por nós. Mas o volume dela não se altera, ou seja, quando você analisa a situação do planeta como um todo, o volume é constante. Então, ou seja, a quantidade de água não vai mudar. Se ela é água líquida, se é gasosa, se é gelo, se é água salgada, isso não, o volume total é constante. Isso é o que eu já li. Mas não sei nem a fonte também, não. O problema que nós estamos provocando é nos 4% de água que é potável. Uhum. Agora, uma coisa que
que, já que você gosta de fazer pergunta, por que que 90 e tantos % da água é salgada? Isso não é de graça, porque Deus não ia fazer um desequilíbrio desse tão grande. Eu não sei se é 4 ou é 6% da água do planeta que é potável. E é 94 ou 96 é salgado, ou seja, que a gente não consome. Assim como no ar, 78% é nitrogênio, e a gente não absorve o nitrogênio. Por que que Deus teria feito isso? A água é salgada. A água é salgada para a gente ter bacalhau para comer na Páscoa. Então, mas a gente não come tanto bacalhau assim. É verdade. Aí é que está. Essa é a ciência do equilíbrio, né? Então, você pegar a história do oxigênio e mudar uma posição molecular dele, já dá outra característica de acidez, né? A gente sabe que o quantitativo que você fala é a verdade. Nós temos um equilíbrio no planeta e ele não falta esse equilíbrio. Ele não falta. Mas a gente sabe que a gente desordena essas combinações. Você pode até fazer com que haja uma modificação molecular, mas não perdendo a origem das posições que ele se apresenta e até ser prejuízo para nós mesmos em termos de qualidade de vida, né? Então, quando a Terra foi criada, esses elementos vieram pré-concebidos. Eles vieram já com a condição de serem adequados à atmosfera terrena, né? Nós estamos falando de um assunto muito profundo, né? Nós estamos falando de uma composição planetária, né, necessária ao tipo de vida que nós caracterizamos aqui. Se você começar a alterar, isso não vai ter condições do programa Malha de Vida continuar. Então, nós temos que estar mantendo um padrão vibratório, que isso é vibração. Todas essas constituições são campos vibratórios de quê? Do fluido cósmico. São modificações do fluido cósmico para que a gente tenha as condições, conforme nossas vibrações evolutivas, usar desses elementos. Se você for em algum planeta diferentemente organizado, lá eles já sabem, talvez, assim, a manipular esses fluidos. E a gente está começando a aprender falando de magnetismo, falando dessa composição magnética dos elementos, porque você vai atuar aí sobre as condições magnéticas de constituição dos elementos. Então, por isso que quando eu falo assim, eu vou vibrar, vou dar um passe na pessoa e vou transmitir fluidos a ela, eu estou tirando fluidos que já existem combinados no meu organismo, saturados, fluidos saturados, e eu posso transmitir isso de mim mesmo para a pessoa, mas eu posso também tirar isso da flora, da fauna, do ambiente, eu posso tirar isso da espiritualidade, eles sabem e podem fazer manipulações também. Então, nós estamos imersos num campo de possibilidade de serem alteradas posições moleculares, para que a gente se sinta melhor. Com a nossa evolução, nós vamos tendo isso aí muito mais claro. Hoje, o que temos aí? Uma molécula que está atrapalhando, uma combinação molecular que está atrapalhando toda a humanidade por nosso campo vibratório insuficiente. O vírus. Né? O vírus é uma combinação molecular que vai atuar, e só vai ser alguém se tiver uma célula compatível, né? Que faça esse vírus ter uma certa ação.
Ou seja, essa combinação molecular tem uma certa ação. Então, vai depender do meu campo vibratório. Por isso que tem alguns que se infectam, outros não, que não se infectam, ou se infectam, não tem uma ação direta, não tem um prejuízo ao organismo, a sua organização, que é o seu campo atômico. Então, esse campo externo, que é o vírus, que é uma organização molecular e atômica, ele não vai influenciar teu organismo por causa da atmosfera que você criou vibratoriamente do organismo seu de constituição, porque é a mente que está organizando o meu corpo, ela que faz com que eu tenha uma vibração mais alta ou mais baixa em hertz de uma certa condição de elevação. Então, se esse vírus tiver numa compatibilidade com o nosso organismo, ele vai atuar muito bem, aonde o indivíduo sofre as consequências. Então, nós não temos que ter medo, né? E se a gente sabe disso, nós temos que saber que nós estamos no lugar certo com o vírus certo, com essa vibração certa. Aí vamos voltar lá ao caso da água, né? A água, ela pode ter uma modificação mediante a sua essência, pode ser alterada ou não, ou ela vai ser sempre permanente. Nós podemos estar modificando a essência vibratória desses elementos primários, prejudicando a própria natureza, ou o homem não está prejudicando em nada na natureza? Poder pode, né? Fazer uma modificação. O homem vive fazendo modificações, estudando e tudo, mas ele modifica, mas é prejudicial. Entende? Porque as moléculas podem ser agrupadas de maneiras diferentes, né? Mas essa, eu acho que a essência mesmo fica. Eu acho, não sei. O que nós estamos dando mais conta de fazer? Alterar as posições moleculares. Por exemplo, se você quiser mudar a condição desse vírus, hoje que assola a humanidade, modificando as condições moleculares dele, porque ele é mutável. Se ele é mutável, é porque ele está achando condições para fazer. Aonde é que ele está achando condições para fazer? No campo vibratório que o homem está deixando, né, vibratoriamente preparado. Então, ele consegue fazer as suas mutações devido ao ambiente que ele está encontrando. Mas se o homem vibrar diferente, entrar mais na linha do amor, por exemplo, nós vamos estabilizar isso. Nós não vamos permitir com que o vírus atue numa projeção de mutação excepcional. Nós podemos alterar isso com o próprio ambiente criado pelo homem. A água é a mesma coisa. Nós não vamos alterar, porque nós não temos força para isso, alterar a essência dele. Mas a gente pode alterar a mistura dele. Então, por exemplo, o Omaro falou, nós sujamos a água, né? Nós sujamos. A essência da água já veio preparada no próprio ambiente, na condição da terra, com sal, com menos sal, ou seja, uma outra posição molecular diferente com a da água. Então, há uma combinação necessária para o equilíbrio do planeta, porque o planeta tem que ter conservantes. O sal é conservante, né? O sal ajuda na conservação, na longevidade de certos tipos de matéria. Então, nós temos que ter esses elementos que conservam. Nós temos isso nos conservantes, né? Então, a indústria descobriu maneiras de conservar um alimento por mais tempo enlatado, envasado, né? Então, eles conseguem colocar uma longevidade maior. Quem é químico poderia estar aqui dando uma aula melhor sobre isso, mas, assim, na essência, o que a gente poderia dizer é isso, que os conservantes são um tipo de elementos organizados molecularmente para que atue sobre os outros elementos e faça
proteção e dê condição de mutação do próprio elemento. E quando você tem um conservante, o elemento está se modificando também para dar uma longevidade maior. Ele não está só ali presente conservando, então ele está modificando as condições moleculares do outro elemento. Então, mas não deixando de ser o outro elemento. Mas você pode ver que um produto natural é muito mais gostoso do que um conservado, porque o elemento se modificou mesmo. Você vai comer um elemento estragado, um objeto estragado, é porque ele mudou as suas condições moleculares. Então, tem outros elementos agregados a ele, né? Então, é tudo para chegar na bodas. Tudo para chegar no... Oi. Eu acho que você está divagando muito e entrando muito no detalhe. E eu acho que, para justificar as mudanças, por exemplo, da atuação do vírus e tudo, mas eu acho que, para responder essa pergunta que você fez para a Inês, eu acho que você tem que se ater ao... Se coloque numa posição de Cristo. Como é que ele criou o ambiente na Terra? Ou seja... Mas eu já respondi, ué. Então, nós temos condições... Você não pode... temperatura e pressão. Ou seja, se eu quero alterar digamos assim, a grosso modo, as condições de temperatura e pressão, aí sim, aí eu vou alterar o equilíbrio tanto da água quanto de todos os componentes. Mas, a partir do momento que, se eu altero, por exemplo, a temperatura do globo, automaticamente eu vou estar comprometendo todo o planeta. Se eu alterar a pressão também, a pressão atmosférica, aí eu vou estar alterando o equilíbrio também. Ou seja, se eu tenho temperatura e pressão diferentes, nós vamos ter uma condição de equilíbrio também diferente. Aí, nesse caso, a gente vai, inclusive, alterar a quantidade de água em relação no estado sólido, no estado líquido ou no gasoso. Aí realmente se altera o equilíbrio. Mas acho que aí você tem que pensar como alguém que está vendo o guarda-chuva todo, não quem está debaixo do guarda-chuva, né? Na verdade, Amaro, o que eu estou tentando fazer, a minha divagação ela é necessária para a gente pensar. Não podemos ser obtusos. Tá? Nós não podemos ser obtusos. Então, o que eu estou fazendo? Fazendo a gente devagar mesmo para poder chegar na grandeza de Deus, na grandeza do Mestre que olha pela Terra. O equilíbrio ele é enorme na Terra, mas a gente altera, sim, o clima, a pressão. Por quê? A influência nossa da própria natureza. Então, você é um agente da natureza, você altera isso e, consequentemente, cria alternâncias de valores desses números aí de pressão atmosférica, temperatura. Então, a gente faz isso, né? Constantemente nós estamos fazendo. Mas o que eu estou dizendo aqui, que mesmo a gente alterando, já é previsto na criação que o homem se comportaria assim, e as essências que nós temos, elas não têm sido perdidas, senão a gente já teria acabado com a água do planeta. Se fosse numa projeção assim de dizer que o homem iria acabar com a água vibratoriamente. Mas isso não acontece por bênçãos divinas, manter o equilíbrio ainda. Para o homem destruir isso aí, ele teria que ter ações muito mais abrangentes, né? E o sistema foi montado para tolerar essas nossas dificuldades mesmo vibratórias, de elevação, de iluminação, que a gente não tem. Então, nós conservamos até um certo nível do planeta ainda saudável, mas isso pode, com o tempo, ser afetado, né? Se o homem soltar bombas atômicas no planeta, você sabe, ela pode voltar a ser uma bola de fogo. Então, o que acontece? O Chico até já previu isso uma vez, se o homem não tiver um entendimento entre nações e soltar bombas e bombas atômicas, o planeta se transformaria numa bola de fogo. Então, onde estaria a água? Onde estariam os elementos organizados dessa natureza? Então, depende muito das ações humanas, sim.
depende muito do nosso comportamento no planeta para que essa estabilidade ela continue. Por enquanto, ela ainda está plausível, mas ela pode se modificar de acordo com o que nós vibramos. E está aí a grande prova que aparece só as condições de vírus como tem hoje, porque nós estamos vibrando diferente do planeta. Aí sim ele tem mutações que vão favorecer, o ambiente vai favorecer essas mutações. Pode fazer, cara. Nossa, nem sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, mas espera aí. Eu estou entendendo que você está falando a questão da água para chegar lá na questão do vinho, lá do que a gente está estudando. Uhum. E eu entendi assim, que Kardec deixou duas hipóteses para a gente poder analisar, né? Ele não deu uma resposta, ele deixou duas hipóteses. Aí eu estava com a minha cabeça que Jesus tinha transformado a água em vinho, né? Uhum. Aí, com a sua fala, a dúvida cresceu. Aí Kardec levantou a dúvida, e com a sua fala aí da questão da água, a dúvida cresceu. Por quê? Nem sei se eu consigo explicar direito, mas por quê? Quando você fala assim, que a gente altera a matéria e não modifica a essência, então eu posso estar pensando assim, duas coisas. Como o Kardec colocou aqui, que pode ter sido uma parábola que Jesus utilizou para explicar, mas eu fiquei pensando também assim, não sei se eu estou sendo sem racionalidade de pensar isso, mas parece que eu tendo mais a acreditar que mudou a água para o vinho. Por quê? Porque aí, o que acontece? Quando Jesus mexeu na matéria, transformou a água em vinho, entre aspas, aí, então Jesus teria feito um vinho, mas que na essência ele continuava sendo água. Então as pessoas tomaram um vinho pensando que era água. Então agora eu estou meio assim, pensando nisso, porque parece que eu estou mais acreditando nisso, que realmente ele manipulou a matéria, porque eu até acredito que o próprio dono da festa, às vezes, nem tenha ficado sabendo, porque eu acho que Jesus não era Jesus não ia fazer alguma coisa para a pessoa e ia falar. Então, às vezes, isso ficou até... E eu também penso que aquele povo lá, o povo daquela época, para a gente hoje, se alguém falar para você assim, não, fulano transformou a água em vinho, você não vai acreditar. Então, naquela época, então, não ia acreditar, né? Talvez foi simplesmente levado como um fato cotidiano. Tinha mais vinho guardado, ou o vinho não tinha acabado, então o próprio dono da festa nem ficou sabendo. Aí eu estou pensando nisso. Então, você está querendo dizer o seguinte, que Jesus pode ter fornecido a água, mas com propriedades do vinho, mas que ela não deixou de ser água. Seria isso? Na verdade, tinha o vinho, né? Tinha o vinho já, mas não tinha quantidade. Não tinha quantidade. Ele tinha um pouco lá de vinho, mas não tinha quantidade, tá? Então, precisava de maior quantidade para colocar a festa em ordem. Tem um pouco, não vai dar para ninguém, só vai dar um cadinho. Você tomar, por exemplo, você chama alguém, estou chamando para reflexão, você chama alguém para sua casa para tomar um café e você viu que o pó só tem um pouquinho de pó e dá para fazer só um cadinho de café. Aí, gente, como é que nós vamos fazer? Vamos dar uma tapeada nesse povo, vamos dar uma contada de piada, chama o fulano lá, ele gosta de contar piada. E ele vai contar piada, ninguém vai lembrar, vai todo mundo ficar rindo, né, à vontade, e depois, no final, prova esse vinho aqui, esse cafezinho aqui, olha que delícia. Então, isso pode acontecer, não pode? Então, eu estou trabalhando nas duas possibilidades de Jesus ter trabalhado, sim, na hipótese de transformar ali, que ele tinha plenas condições de fazer, mas reparem, Jesus não queria dar espetáculo nenhum, ele não foi para isso. E isso aí geraria, se transformasse, um espetáculo. E pode notar que só o João anotou essa passagem. Então, ele não foi um espetáculo. Porque se fosse espetáculo, todo mundo já estava dando notícia dele. Tá? Então, a gente vem conhecer hoje, assim, falar, historicamente falando, da história de transformação, justamente pelo
pelas traduções, pelo fato, né? Isso foi se transformando historicamente para nós com uma certa importância, modificação, transformação água em vinho e tal. Aí veio historicamente sendo reforçado. Aí eu estou chamando a atenção para a gente ir lá no fato em si, né? Qual que seria a ideia dele de Jesus numa festa ficar fazendo espetáculo lá? Não era isso que ele queria. Um mágico seria isso. Nós, orgulhosos, né, faríamos isso. Não, deixa eu fazer minha mágica aqui, eu vou dar vinho para todo mundo. Cerveja, não tinha cerveja vazada, eu punha cerveja, vocês conhecem aqui, abre a tampinha, eu podia fazer isso, se eu tivesse todo o poder para fazer. Mas não era isso que Jesus queria, não era isso. Tanto é que lá naquela transfiguração que nós olhamos aqui, ele pediu para não contar, né? Não contar enquanto ele não fizesse a aparição dele futuro quando ele voltasse, né? Todo mundo silenciasse. Então, ele não era de ficar querendo dar espetáculo. Isso era uma característica de Jesus. Ele curava, mas assim, sempre deixando as pessoas pensarem. De onde veio aquela cura? Você que se curou? Quem me tocou? Né? Então, ele deixou uma mensagem diferente, não miraculosa, apesar que transformaram a mensagem dele em milagres do Evangelho, né? A atuação do fantástico, do maravilhoso, da modificação, do milagreiro e tudo mais. Então, tanto é que a igreja pegou isso aí. Hoje a gente sabe que para se canonizar alguém, ele tenha ter feito um milagre para ser canonizado, para ser santo, né? Ele é diferente dos demais. Jesus não veio para dar esse sensacionalismo, sabe? Então, é para isso que a gente está discutindo. Nós sabemos que ele poderia fazer, mas será que ele fez? Será que foi o momento dele fazer como espetáculo para todo mundo ver? Então, eu estou jogando aqui, cada um vai responder isso para si mesmo. Eu tenho a minha posição pessoal, cada um deve ter a sua posição pessoal. Nós não temos ninguém que define isso exatamente, né? Se alguém tiver lido em algum lugar, alguma fala, pode falar, né? Eu ouvi falar que foi assim mesmo, que transformou, tem o direito de colocar aqui, né? Mas Jesus não estava lá para fazer isso, ele estava lá para dar a presença e ele era o foco da presença. Ele foi convidado porque era Jesus, porque realmente o dono da festa esperava a fala do Cristo ali naquele momento, a presença, a serenidade dele, a elevação. Isso imantou as pessoas. Certamente as pessoas esqueceram até mesmo do bom vinho, né, que era muito comum, né, nas festas. Alguém quer falar? Dentro Minha da minha opinião é da... Desculpa. Pode falar, pode falar. Eu tenho um seguinte pensamento. Através a pessoa, quando é hipnotizada, ela come, eu já vi isso, a pessoa come uma cebola acreditando que está comendo uma maçã. Chega a fazer carinha boa. Aí, depois o cara estrala o dedo lá, a pessoa acorda e sente a boca ardendo porque ele comeu foi uma cebola crua. Bem. Então, eu penso que o Cristo, com a sua capacidade inigualável de dominar o ambiente, ele tenha feito com que as pessoas acreditassem que estivessem tomando vinho e melhor do que o vinho que se acostumava a servir no final das festas. Quando o povo já estava bêbado, os caras guardavam o vinho bom, pegavam o vinho vagabundo lá e servia. Todo mundo, depois de estar bêbado, toda a cachaça é boa.
Eu já sei, eu tenho essa experiência. Então, eu penso que houve essa hipnose pela capacidade de modificação do ambiente que o Cristo tinha. Falou muito bem, Pedro. Muito bem. Nessa passagem, o que eu mais me lembro é que foi Nossa Senhora, foi a mãe dele, né, que pediu para ele ajudar. E eu lembro que ele disse assim, mulher, ainda não chegou a minha hora. E aí ela, né, falou para os serviçais lá colocar água nos potes e fazer o que ele mandasse. Então, assim, com a tua fala, eu lembrei dessa fala dele, né, quando ele disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. E quando você, como o Perim colocou, a turma podia ter tomado a água mesmo, né, sentido realmente o gosto do vinho. É igual o Perim relatou. Então, há pessoas que hipnotizam e fazem isso. A pessoa identificar no seu cognitivo aquele sabor. É igual chegar para você e falar assim, eu já brinquei isso com vocês, assim, fogo. Todo mundo pensa, né? Ó, eu vi o fogo. Você construiu mentalmente o fogo porque você tem retrato na mente desse fogo. Você tem já imageticamente constituída na sua mente a imagem daquele fogo. E eu poderia dizer que eu vi o fogo e não teve fogo nenhum, né? Então, procede muito bem o que você disse, viu, Perim? Plenamente. Ele poderia estar fazendo ali uma certa imantação, né, de todos que estavam ali, num fluido, fazendo com que todos percebessem, né, mentalmente o gosto do vinho. Então, perfeitamente possível. Isso aqui é pano para a gente estudar muito, é uma pesquisa profunda, para a gente só ficar com a resposta consoladora que ele transformou a água em vinho. Daniel, Mas, para mim, é mais fácil. Oi. eu achei aqui a passagem do livro Boa Nova. Deixa eu ler só um pedacinho dela aqui, que eu acho que o Humberto de Campos tem mais informação do que nós. Isso, eu acho que tem. Você... No capítulo 12, Amor e Renúncia. Mário, você sabe que eu acho que tem? Vamos lá. Eu desconfio. Então, Amor e Renúncia, capítulo 12. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus, compreendendo o alcance da interpelação, e sorriu. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disseste ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho, ali, foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição
proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser, para nós, a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Uhum. E o que nós tiramos daí? Ele revelou que fez a água em vinho. Para mim, uma mensagem de... O que é a mensagem? Jesus se aproveitava de todos os momentos para passar, né, as parábolas, para passar uma mensagem. O que é dar alegria para aqueles que estavam lá? É só dar um vinho ou ele poderia dar algo que pudesse... O alimento para a alma. Então, ele não confirma aí que fez a transformação. Ele confirma que esteve lá dando a alegria a um amigo, né? E selava a família, né? Um exemplo, vamos dizer assim, simbólico da união da família. Ou seja, aquele momento você desconsiderava todas as diferenças que existiam ali, né? E manifestasse a palavra amiga. E é igual hoje, você é chamado para fazer um casamento. De vez em quando, eu até resisti. Hoje eu não resisto mais, não, eu vou. Eu resisti, não ia não, né? Eu chamava, não, eu sou espírita, não vou mexer com isso não, né? Isso é uma brutalidade. Na verdade, você está sendo chamado para, com todo o respeito, você está ali e falar algumas palavras. O que tem de crime nisso? Nenhum. Não, porque eu sou gostoso, eu sou espírita, eu não posso ir. Então, quando ela era mais jovem, eu fazia isso, mas porque eu não tinha essa visão. Mas hoje a gente vê a visão seguinte, que você deve ir, sim. Chamou para um velório, chamou para falar, você vai. O que custa você participar, por exemplo, de um culto ecumênico, onde vai todas as outras crenças? Não tem nada demais. Você vai, dá teu recado e pronto. Isso não te tira pedaço nem nada. Então, nós precisamos tirar as barreiras. Então, eu acho que esse exemplo dessa casa, dessa festa, é tirar as barreiras, tirar fronteiras, porque a nossa família é universal. Então, não era um momento para achar que Cristo estava assim, enaltecendo a festa com vinho, com bebida. Não era isso. Era um ambiente que ele estava aproveitando para transmitir a sua amizade, o teu amor, a tua palavra. Então, é nesse sentido que eu vejo essa mensagem aí. Agora, o que você entendeu a mais, amado? Daniel,
Mas imagina se fôssemos nós nessa festa. E Jesus viesse com esse papo aí de que conta parábola, o pereteté, e tá falando, negão, deixa o seu papo de lado e traz o vinho lá para nós, porque nós queremos beber. Porque nós hoje ainda pensamos assim, imagina naquela época, 2000 anos atrás. Mas aí que entra o que o Perim colocou. A força moral do Cristo era muito grande, Mário. Então, ele mantava todos, até o cachorro cala. Mas nós queremos beber e comer, Daniel, não adianta. Mas isso aí está na vontade, lá no desejo. Aliás, nem na vontade, está no desejo. Ele pode imantar o seu desejo e fazer com que essa vontade passe. E substitua por outros interesses. Sabe? Então, eu estou convidando assim, a pensar um pouco diferente dos nossos interesses mundanos, das nossas vibrações acostumadas. E o Cristo ele podia fazer isso, sim. Eu sentia isso com o Chico. O Chico lá, você chegava, você ficava bobo. Você esquecia até do horário. Eu nem lembrava do horário de ir embora. Porque você fala, não, tudo bem, eu com ele aqui, eu fico o resto da noite, outro dia. Eu espero. Então, é assim que eu acho que é o que a gente deve viver, sabe? A força magnética dessas pessoas. Até ontem eu estava ouvindo uma fala do nosso tempo, já foi mesmo, só para encerrar aqui o nosso capítulo, né? Eu estava ouvindo a fala do Almeida, do doutor lá, Alberto Almeida. Alberto Almeida. E ele falando da casa espírita, que a casa espírita é necessário, até depois eu vou pôr no grupo, vocês assistirem essa palestra. Muito interessante, ela é longa, mas no final tem as perguntas e respostas, que é aí que pega mesmo para capar. Até sobre a volta dos centros espíritas, das casas, bate exatamente com o documento que nós publicamos pela Aliança, exatamente um perfil daquilo lá. Eu fiquei contente porque, pelo menos, tem alguém que está vibrando nesse mesmo pensamento. Como organizar a casa para ela voltar? Então, lá tem ele falando que a casa espírita está magneticamente preparada, tá, para receber as pessoas. É um lugar diferente, sim, nesse sentido, magneticamente, porque nós constituímos isso antes. Eu vou mandar a palestra, vocês esperam, é mais de 2 horas, mas eu acho que vale a pena, vocês vão assistindo aí aos poucos. É um conteúdo muito bom. Eu não sei se alguém já assistiu. Eu ouvi. Né? Ouviu? Muito bom. Excelente. Muito bom. Então, eu creio que eu vou pôr no grupo, aí todo mundo pode acessar, tá? Mas eu aconselho todo mundo ver, assistir, porque nós podemos, amado, constituir um ambiente diferente. Se eu estou dentro de uma casa, eu posso mudar aquela casa, eu posso mudar o campo vibratório daquela casa. Por isso que o culto do Evangelho ele é importante. Por isso que o culto é importante. Hein, Daniel? Mas eu acho que a nossa postura dos espíritas diante da pandemia está mostrando que a gente não quer fazer nada diferente. A gente quer Nós voltar... somos os mesmos de ontem. Não, eu acho que nós retrocedemos no que a gente sempre gostou de fazer, que é nada. É ficar em casa, ouvindo palestra pela... mais confortável? Muito mais confortável. Ô, Amado, você vai gostar desse estudo lá. Você devia... vai te colocar bem. Eu pode colocar que eu vou ouvir, sim. Eu vou jogar para vocês vão ver que maravilha. Eu gostei muito da fala dele. Muito mesmo. Bateu. Amado, só que no vídeo não vai ter jeito de você falar, Daniel! Eu quero ver. Ainda bem. Porque pelo menos eu não vou ficar com vontade. Caladinho. Então, na semana que vem, nós vamos falar aí, para continuar nessa mesma história, sobre a multiplicação dos pães. É mais ou menos o caminho. Até hoje eu não compreendi essa. Eu estou curiosíssimo. Nós vamos ver aqui na sequência agora. Pois é, a Igreja Católica coloca a transformação do vinho como sangue de Jesus,
que é o alimento da alma, e os pães como o alimento do corpo. Mas não esqueça que o Jesus trouxe uma mensagem que ele falou o seguinte, que ele era o pão da vida. E quem transmite o conhecimento não é o pão de cada dia, mas o pão da vida, ou seja, a boa palavra. Gente, isso muda o conceito, a visão que nós temos da passagem de Jesus. Muda tudo. Posso fazer uma pergunta, Daniel? Pode, Bem derradeira. rapidinho? Pode. Quando você estava lá com o Chico, você sentiu fome? Nem um pouco. Aham, Nem lembrava tá de explicado. sede nem de fome. Então, quando estivéssemos junto de Jesus, sentiríamos fome, sede? É a pergunta. Isso aí. Boa reflexão. Infelizmente, já foi o horário, nós passamos em 12 minutos, mas valeu, né? Muito obrigado a todos, né? Obrigado. Deus abençoe a todos. Estou caladinha, Dulce, obrigado, Amaro, muito obrigado. Obrigada a vocês. Ô, Daniel, eu fiquei caladinho, mas eu tenho uma coisa para falar agora. Pode falar. Vamos. A vida Aqui, da ó. Inês com sua esposa não é fácil, não. Como é Que que é? pergunta que você faz para ela, né? É. Pra ela. Daniel. Se fosse uma dessa por dia, ó. Ela está pensando até hoje. Coitada, ela está pensando até hoje. Eu quero desejar uma boa Páscoa para todos, viu? Obrigado. Boa Páscoa. Um ovo para cada um, virtual. Obrigada. Olha, não come peixe-ovo tudo não, hein? Devagar. Um ovo virtual para todo mundo. Um ovo de Páscoa. Obrigado, As Leila. perguntas do Daniel são fáceis, a resposta é que são difíceis. É verdade. Obrigado, Leila. Obrigado, Bom domingo a todos. Muito obrigado. Marion. Bom dia. Rosana, Valendo. obrigado. Bom domingo. Tchau. Obrigado, Carol. Meus amores, fica com Beijo, Deus. até mais. Fiquem Muito com Deus obrigado. também. Não pude falar o nome todo aqui, mas todo mundo. Muito obrigado. Francisca, meu amor. Luz. Deus abençoe a todos. Obrigada.